Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo cheio de novidades para os fãs de Kiara Cass, porque temos uma novidade sobre o título da continuação de A Prometida, que será A Traição e não A Traída, como seria se eles seguissem a tradução literal da palavra, de Betrayed. O novo romance da autora conclui a história de Rod Bright e promete encantar ainda mais o leitor. O lançamento dessa obra está previsto para agora, mês de julho. E se você ainda está chocado ou chocada e de coração partido por aquele final de A Prometida, não tema. E se você ainda não leu, para esse vídeo e faz isso agora mesmo, porque spoilers enormes estão à sua frente. A sequência impressionante de Betrayed continua exatamente de onde o livro 1 parou e está dando tudo o que precisamos saber sobre o que vem por aí para nossa doce e corajosa heroína. Que tipo de recepção aguarda no reino vizinho de Isolde? Ela vai voltar para a coroa? E mais importante, Hollis algum dia encontrará o amor verdadeiro novamente? Portanto, prepare suas emoções e comece a acompanhar agora mesmo comigo os primeiros capítulos de The Betrayed. Capítulo 1. Enquanto a carruagem avançava, olhei por cima do ombro pela minúscula janela traseira, como se alguém pudesse estar vindo atrás de mim, e me lembrei que essa ideia era ridícula. Não sobrou ninguém em coroa me seguir. Não mais. Silas, meu marido, estava morto, assim como meus pais. Eu ainda tinha alguns amigos na corte, mas eles eram muito mais leais ao Jameson. E isso seria especialmente verdadeiro depois de eu tê-lo rejeitado. Na mesma noite em que planejava propor casamento. Quanto ao próprio Jameson, pelo que parecia, eu tinha seu perdão por fugir com um plebeu. Um plebeu estrangeiro, nada menos. Mesmo assim, Delia Grace havia tomado meu lugar ao lado do rei, e eu não o queria de volta. Em todo o mundo, as únicas pessoas com quem me importava estavam na carruagem ao meu lado. Ainda assim, eu olhei. Passei a maior parte da minha vida adulta fazendo exatamente a mesma coisa, comentou minha sogra, Lady Easton, colocando a mão no meu colo. À nossa frente, minha cunhada Scarlett dormia no outro banco. Mesmo durante o sono, havia algo em sua postura que dizia que ela estava pronta para acordar em uma fração de segundo. Um comportamento que ela adotou desde o ataque. Do lado de fora da janela, Ethan, orgulhoso e irritante, em seu cavalo, mantinha vigilância. Ele examinava a névoa tênue, e eu poderia dizer pela maneira como ele inclinava a cabeça que estava prestando atenção em sinais de perigo. Espero que depois dessa viagem todos possamos parar de olhar para trás. Comentei. Lady Easton? Não, ela era minha mãe agora. Assentiu, olhando solenemente para Scarlett. Esperançosamente, quando chegarmos aos Northcotes, encontraremos uma maneira de confrontar o rei Quinten. Depois disso, tudo estará resolvido, de uma forma ou de outra. Eu engoli, refletindo sobre a finalidade dessas palavras. Um dia sairíamos vitoriosos do palácio do rei Quinten, ou nunca sairíamos. Estudando minha nova mãe, ainda era chocante saber que ela voluntariamente entrou em um casamento que a ligava tão intimamente a um rei tão perverso. Mas novamente, eu inadvertidamente fiz o mesmo. Os Eastoffers eram descendentes de Jedrick o Grande, o primeiro na longa linha de reis ao trono de Isolde. O atual governante de Isolde, o rei Quinten, descendia do primeiro filho de Jedrick, mas não de seu primeiro filho. Os Eastoffers eram descendentes do terceiro filho de Jedrick. Apenas o velho e querido Ethan, um Northcote, poderia ostentar uma linhagem que remontava ao filho primogênito de Jedrick, uma filha que havia sido preterida em favor de um menino.
Seja qual for a história, Quinten viu todos os Estoffers e Northcurts como uma ameaça ao seu reinado, que estava chegando ao fim, ao menos que seu filho repentinamente mudasse para uma saúde melhor. Eu não entendi porque ele parecia ter a intenção de afastar, não, assassinar, homens que possuíam sangue real. O príncipe Adriano não era exatamente a mais forte das almas. E quanto ao próprio rei Quinten morresse, como todos os mortais, alguém teria que assumir o trono. Não fazia sentido para mim que ele estivesse matando todo mundo com um direito legítimo a isso, Silas incluindo. Então, aqui estamos, determinados a garantir que aqueles que perdemos não morressem em vão e dolorosamente cientes da probabilidade de falharmos no processo. Quem vai lá? Ouvimos o grito do latido sobre o rangido das rodas. Instantemente, a carruagem parou. Scarlett ficou imediatamente de pé. Na sua mão, puxando para fora da saia, uma pequena faca que eu não sabia que ela estava escondendo. Soldados, Ethan murmurou. E os outros? Depois, mais alto, chamou. Boa tarde, sou Ethan Northcote, um soldado de Sua Majestade. Northcote, que você? Observei enquanto o rosto de Ethan suavizou, seus olhos semicerrados. Ele estava, de repente, muito à vontade. Colvin? Ele ligou de volta. Não houve respostas. Então levei para a afirmativa. Estou acompanhando minha família de volta para a casa de Coroa. Você já deve falar dos meus tios. Estou trazendo sua viúva e a filha para casa. Houve uma pausa, sugerindo a confusão que isso criou, quando o soldado começou a falar novamente. Viúva? Certamente você não quer dizer que Lord Eastoff está morto. O cavalo de Ethan empinou embaixo dele, mas ele firmou rapidamente. De fato, e seus filhos. E eu fui encarregado por meu pai para trazer o resto da família de volta em segurança. Houve um silêncio incômodo. Nossas condolências à sua família. Vamos deixá-lo passar, mas devemos fazer uma verificação de segurança. Protocolo. Sim, claro, Ethan concordou. Eu entendo. O soldado se aproximou para examinar nossa carruagem, enquanto outro andava pelo lado de fora, olhando para baixo da moldura. Por sua voz, reconheci que aquele que estava olhando para nós era aquele com que Ethan estava falando. Minha senhora Estoff, disse ele, inclinando a cabeça em direção à mãe. Estou tão... Meus pêsames. Agradeço sua preocupação e pelo seu serviço, ela respondeu. Vocês, moças, têm sorte de terem sido recebidas pelo melhor regimento de Zold, disse ele, estufando o peito. Essa estrada geralmente está cheia de coroas. Eles atearam fogo a uma aldeia fronteiriça há menos de 2 semanas. Se eles vissem sobre você, eu não sei o que teria acontecido. Eu engoli, olhando para baixo. Então voltei meus olhos para o soldado. A conexão de mais uma senhora da família Estoff e a direção de onde estavam vindo se reuniram para ele em um instante. Ele sempre cerrou os olhos para mim e depois voltou a olhar para Ethan para confirmação. Viúva de meu filho, primo Silas, explicou ele. O soldado balançou a cabeça. Não posso acreditar que Silas se foi. Ou que ele se casou, acrescentou ele olhando para mim. Em sua cabeça ele parecia estar corrigindo seus pensamentos, acrescentando que realmente não conseguia acreditar era que era casado com uma coroa. Muitas pessoas não podiam. Seus olhos mudam ligeiramente críticos para entretidos. Não posso culpar você por querer sair de lá, ele me disse, erguendo o queixo para a estrada atrás de nós. Não acompanho muita coisa acontecendo em Coroa, mas é possível não ouvir como seu rei quase enlouqueceu. Mesmo? Ethan perguntou. Não é como se ele fosse tão sensato, em primeiro lugar. Concordo. Mas aparentemente alguma garota o rejeitou, e ele tem estado errático desde então.
Os rumores são que ele levou um machado a um de seus melhores barcos, bem ali no rio, onde todos puderam ver. Ouvimos dizer que ele tem alguém novo, mas não é fiel a ela em nenhum sentido da palavra. Ouvi dizer que ele também incendiou seu castelo há algumas semanas. Eu estive em Kereski, Ethan disse categoricamente. O incêndio só poderia melhorar isso. Levou tudo em mim para morder minha língua. Nem mesmo das piores das hipóteses, Jameson iria querer destruir um pináculo de artesanato de coroa, que era o castelo de Kereski. O único boato que poderia me machucar se fosse verdade era a ideia de que Jameson vendo outras garotas pelas costas de Dahlia Grace. Eu odiava a ideia de ela pensar que finalmente conseguiu o que queria e estar muito errado. O soldado latiu uma risada com a sagacidade de Ethan. Então ficou sério. Com quão imprevisível ele teria sido. Fala-se de uma possível invasão, e por isso que teremos que verificar as carruagens, mesmo que as de nossa confiança. Parece que o Crazy King de Emerson poderia fazer qualquer coisa nesse momento. Eu podia sentir que ele estava corando e odiei. Nada disso era verdade, é claro. Jameson não estava louco ou planejando uma invasão, ou qualquer coisa do tipo. Mas o olhar de suspeita no rosto daquele homem me disse para manter meus pensamentos para mim mesmo. Mamãe colocou uma mão reconfortante em meu joelho e falou pela janela, com o guarda. Bem, certamente entendemos e agradecemos novamente por sua meticulosidade. E vou me certificar de fazer orações especiais por todos vocês, uma vez que estivermos em casa em segurança. Está claro, o outro soldado chamou do lado oposto da carruagem. Claro que é, respondeu em voz alta. É o Christopher, seu idiota. Ele balançou a cabeça e se afastou da carruagem. Mova as barricadas, ele chamou os outros. Deixe-os passar. Fique seguros lá fora, Atwood. Ethan acenou com a cabeça para ele, mantendo seus pensamentos para si mesmo pela primeira vez. Quando chegamos à fronteira, pude ver dezenas de homens do lado de fora dela. Alguns saudaram, mostrando seu respeito, enquanto outros simplesmente ficaram boquiabertos. Eu temia que talvez um deles me conectasse à garota que supostamente levara seu rei, à loucura. Que eles exigissem que eu saísse da carruagem e voltasse para ele. Ninguém o fez. Eu tinha entrado nessa jornada de boa vontade. Mais do que isso, eu o persegui. Mas aquele único incidente me fez perceber que eu não estava apenas cruzando uma fronteira. Eu estava entrando em um mundo diferente. Deve ser uma viagem tranquila para a mansão, disse Ethan, enquanto estávamos longe da multidão. Scarlett colocou a faca que ela mantinha enfiada sobre suas mãozinhas recatadas, sobre as dobras de suas saias novamente. Eu balancei minha cabeça. O que exatamente ela planejou fazer com isso de qualquer maneira? Minha mãe se aproximou e envolveu com o braço em volta de mim. Um obstáculo derrubado. Incontáveis mais pela frente, ela brincou. Valeu a pena. Eu ri. Capítulo 2. Levamos a maior parte do dia movendo-nos em um ritmo muito mais rápido do que tínhamos antes para chegar à mansão dos Northcurts. Eu sabia que estávamos chegando perto quando Scarlett começou a prestar atenção nas coisas fora da carruagem e quase sorriu como se a área a trouxesse de volta memórias felizes. A transformação do clima e do terreno aconteceu rapidamente, como se agindo como um gatinho invisível. Havia muitos campos ondulados, o vento fazendo a grama alta dançar diante de nós. Passamos por várias fileiras de moinhos de vento que aproveitaram a fonte inesgotável de energia que soprava pelas entradas e subiam na carruagem. E então havia pequenos bolsões interessantes de floresta, com árvores crescendo em pequenos trechos, como se estivessem amontoados em um só lugar para se aquecer. Finalmente, o motorista se virou, conduzindo a carruagem por entre as duas fileiras de árvores altas que ladeavam o caminho de acesso e conduziam até a frente de uma mansão. Holofotes de sol
filtrando-os pelos galhos, fazendo brilhar os objetos mais simples. A forma como as pedras ladeavam o caminho estavam gastas, e a forma como a era subiu até o topo das laterais da casa me contou que eu já sabia. Essa família estava aqui desde sempre. Mamãe ficou perdida em pensamentos durante a maior parte da viagem, mas ela finalmente deixou um vislumbre de sorriso alcançar seus lábios. À medida que aproximávamos da casa, ela enfiou a cabeça para fora da janela lateral, de maneira mais nada feminina, assim, acenando um novo nível de entusiasmo. Giovanna, ela chamou, descendo da carruagem assim que paramos. Oh, Winkley, estive tão preocupada. Como foi a viagem? As estradas estavam muito ruins? Estou tão feliz em ver você, Giovanna emocionou-se, ao ver a sobrinha, sem esperar respostas às suas perguntas. Temos mais um convidado inesperado, Ethan informou a seus pais. Seu tom comunicando a sua desaprovação contínua. Criado para ser um cavalheiro, ele ainda levantou a mão para me ajudar a sair da carruagem. Criada para ser uma dama, eu aceitei. Lady Hollis? Lord Northcote perguntou surpreso. Oh, Lady Hollis, pobrezinha. Lady Northcote correu para me abraçar. Eu não posso acreditar que você veio até aqui. Você não tinha nenhum outro lugar para ir? Ela é dona de sua própria propriedade agora. Ethan compartilhou. Ela tem uma mansão muito confortável. Eu mesmo vi, mas está voltando uma família. Acrescentei baixinho. Eu tinha que estar com a minha família. Quão corajoso, Lady Northcote comentou, passando a mão pela minha bochecha. Claro que você é sempre bem-vinda na Perfield. Agora que você precisa é um pouco de descanso. Você é muito bem-vinda. E está segura aqui. Ethan revirou os olhos, revelando a verdade com um único movimento. Não estávamos realmente seguros em lugar nenhum. Lord Northcote se aproximou e pegou a mão de Scarlett. Nós preparamos o quarto com vista para a floresta, para você. E Lady Hollis, você, apenas Hollis, por favor. Ele sorriu. Certamente. Teremos lençóis limpos no quarto do outro lado do corredor. Que surpresa maravilhosa. Ethan bufou. Sua mãe deu uma cotovelada nele. Eu simplesmente deixo tudo ir. Vamos instalá-lo. Lady Northcote insistiu. Tenho certeza que tem sido uma jornada e tanto. Fomos levados à escada acima de uma filial da casa, com 4 quartos, 2 de cada lado do corredor. Minha mãe foi levada para outra ala, provavelmente para ter um pouco de paz, enquanto Scarlett e eu ficamos com Ethan, cuja frustração renovada foi instantaneamente mais clara. Não apenas eu estava hospedada sob seu teto, mas também no quarto ao lado dele. Ele olhou para mim antes de entrar e fechar a porta com tanta força que senti nos meus ossos. Meu quarto dava para frente da propriedade, mostrando as vastas planícies que recebiam hóspedes na casa dos Northwoods. Não havia como negar que fez uma declaração impressionante. Se eu não estivesse tão obviamente fora do lugar, que poderia nem lembrar de casa. Eu espiei de volta para o quarto de Scarlett e vi que ela tinha visto os fundos da propriedade. O mais interessante para mim era a linha de árvores densas de um lado, que tinha uma lacuna inconfundível, onde abria um caminho bem gasto esculpido na parte de trás da casa vindo das florestas. Deixei a porta do meu quarto aberta para que pudesse ouvir Scarlett do outro lado do corredor. A porta dela também estava aberta e podia ouvi-la guardar as coisas e mudando os móveis. Scarlett tinha seus próprios sons. Eu conhecia seus passos e respiração como não conhecia de mais ninguém. Talvez pudesse escolher a marcha determinada de Della Grace no meio de uma multidão de outras. Mas não era nada como conhecia Scarlett agora. Talvez fosse algumas semanas com ela, mas ela era uma espécie de lar para mim. Um lugar seguro, se eu não tivesse pensado que eu precisava de um espaço para si agora, teria pedido para ficar com ela. Lady Northcote apareceu na minha porta
com uma pilha de vestidos na mão. Espero não estar incomodando você, disse ela. Chegando os vestidos, não pude deixar de notar que você não trouxe muitas roupas. Achei que talvez pudéssemos recortar alguns deles. Temo que eventualmente teremos que ir ao tribunal e pensei que poderia deixá-la mais confortável se o fizesse. Não que haja nada de errado com suas roupas, é apenas... Oh céus! Eu me aproximei, colocando a mão no seu ombro. Isso é muito atencioso, obrigada. Acontece que eu tenho jeito com orgulho, e vai me fazer bem ter algo que me concentrar. Ela soltou um suspiro que falou de uma vida inteira de tristeza. Perdemos tantos ao longo dos anos, e ainda não sei o que dizer aos que ficaram para trás. Eu balancei a cabeça. Eu nunca passei por nada assim. Fica mais fácil? Ela apertou os lábios em um sorriso triste e tenso. Eu gostaria de poder dizer que sim. Ela reequilibrou os vestidos em suas mãos. Há uma boa luz na sala de estar. Você quer vir comigo? Eu concordei. Muito bem. Deixe-me buscar Scarlett e Ed. Já faz muito tempo que não estamos todos na mesma sala. O ar na sala estava inconfundivelmente tenso. Ethan estava à espreita, carrancudo e lançando olhares para a porta como se estivesse esperando o momento apropriado para correr. Scarlett também estava claramente contando os momentos até que ela pudesse escapar. E mamãe estava falando com Lord Northcote em voz baixa, fazendo planos que não estavam prontos para compartilhar. Aqueles dois sempre foram conspiradores, Lady Northcote disse, notando meu olhar. Plotters? No que eles estão trabalhando? Fiquei olhando. Entre ela e eles, ela estava lutando para enfiar um fio no buraco da agulha. Eu observei enquanto ela adoravelmente colocava a língua para fora e se concentrava. Aqui eu ofereci. Vou enfiar você. Você pode fixar. Eu olhei para cima para ver Eda andando atrás dela, carrancuda enquanto observava. Minhas mãos não estavam firmes quando ele me olhou assim. Seus olhos pousaram no anel da minha mão direita, aquele que a mamãe havia me dado. Pertenceu a Gerdrick e fora transmitido à família Easton ao longo das gerações. Ele não achava que eu deveria tê-lo. Para falar nisso, nem eu. Mas usei-o com amor. Receber aquele anel salvou a vida dela e a minha. Obrigado, querida. Oh, eles estão trabalhando na mesma coisa em que estão sempre trabalhando. Eles, mãe, ele olhou entre ela e eu hesitantemente. Tem certeza que deveria contar isso a ela? Ela suspirou. Meu querido menino, ela está no auge agora. Não podemos mantê-la no escuro. Insatisfeito, ele endireitou as costas e continuou circulando pela sala como um abutre. Desde o início de seu reinado, algo aconteceu. Sobre Quintin, em vários ataques diretos às outens que se atrevem a se opor a ele, só tenha começado a acontecer na última década, ele não deveria ser rei. E nossa família está procurando a maneira certa de removê-lo. Eu apertei os olhos enquanto puxava o fio. Se um rei é realmente horrível, geralmente numa revolta, as pessoas simplesmente não ficam com raiva e tomam o castelo. Ela suspirou. Alguém poderia pensar, mas como coroa, sei que você entende quando digo que Isolde é uma terra de leis. A disposição de Quintin nos leva a acreditar que ele está puxando os cordões por trás de cada coisa horrível que já aconteceu em Isolde. Ele certamente nunca fez nada para contradizer a ideia. Mas, e se estivermos errados? E se for algum vigilante solitário? E se for Adriano, que não tem como se proteger fisicamente usando outras pessoas para derrubar oponentes? E se for algum grupo de malandros agindo por vontade própria? Tentar derrubar um rei sem justa causa é contra a lei, mas o ato de fazê-lo com causa justa é ilícita. Se pudermos pegá-lo em ação, teríamos a prova que precisamos: o apoio de milhares de anos de decretos e mandamentos, uma vez que espalharmos a verdade amplamente do povo em geral. Sem isso, seríamos vistos como usurpadores sem lei.
Qualquer coisa que tentássemos seria desfeita tão rapidamente quanto nós a construímos. Os passos de Ethan claramente ficaram atrás de mim, então ficaram mais silenciosos enquanto ele caminhava pela sala. Eu respirei, me sentindo muito mais calma, sem ele por cima do meu ombro. Ele acenou com a cabeça. E se alguém conseguiu descobrir uma maneira de fazer isso, são esses dois, as mentes mais afiadas de todos nós quando se trata de planos. Bem, pelo menos estamos em boas mãos. Estou feliz que nada disso depende de mim. E eu não tenho esse tipo de talento. Ela sorriu. Você tem talentos próprios, Hollis. Eu os vi em ação. E é isso que importa. Todos nós devemos usar tudo que temos para fazer a diferença. De fato, eu olhei através da sala para Ethan. Cyril jurou que Ethan era talentoso. Eu sabia que ele era um soldado. Ele parecia calmo sob pressão. Ele carecia de muitas outras qualidades admiráveis. A gentileza estava no topo da lista. Mas eu não podia negar que ele era uma mente rápida. Isso não o faz eu admirá-lo, no entanto. Ele engoliu o resto de sua bebida e colocou seu copo na mesa, tão alto que tocou por toda a sala, chamando minha atenção, sem que eu quisesse dar a ele ou não. Seus olhos não me estudavam, havia algo em seu brilho que me gelou por completo. Em um único olhar, Ethan Northcote deixou chocantemente claro que me odiava, e estava desesperado para ver minha partida. Mas ele não era o chefe dessa família, e parecia, no que diz respeito a seus pais, que eu era mais do que bem-vinda. Como se lesse meus pensamentos e quisesse mostrar o quanto eu era parte disso, Lord Northcote se levantou e caminhou em nossa direção. Minha esposa está informando você sobre a provação em que você se meteu? De todos os planos em que você agora está envolvida? Ele perguntou sem movimentos. Seu movimento incitou seu filho, que agora estava de volta ao circo. Eu sorri para ele. Tive uma ideia, mas não percebi quanto trabalho você tem feito por aqui, tentando consertar as coisas. Nesse aspecto, parece que eu tenho muito a aprender. Ele se sentou em uma grande cadeira de frente a mim, quando a minha mãe veio se levantar com as mãos apoiadas nas costas da cadeira. Não consigo pensar em um momento melhor para dizer o que sabemos, o que adivinhamos e no que estamos trabalhando. Tem certeza que isso é sábio? Ethan sussurrou, embora não fosse como se eu fosse ouvir. Por 2 vezes ele expressou a opinião de que eu não era confiável. Lord Northcote sorriu para o filho, sem julgá-lo, nem mesmo corrigindo-o. De verdade. Mas simplesmente afirmando o óbvio em seus olhos. Sim, acho que minha nova sobrinha deveria ser incluída em nossos planos, por mais instáveis que sejam. Os olhos de Ethan foram para mim novamente, e eu pude ver aquela suspeita neles. Lady Northcote começou a explicar algumas dessas coisas. Eu ofereci. Parece que precisamos de uma prova de que o Rei Quintin está por trás das ações dos Cavaleiros das Trevas antes que ele seja derrubado. Essencialmente, portanto, por enquanto, encontrar provas é nossa estratégia. Lord Northcote suspirou. Não que não tenhamos tentado antes, é claro, disse ele, falando principalmente para mim. Tentamos subornar os guardas. Temos amigos que moram na corte de olhos sempre abertos. Nós temos. Bem, mais suporte que possa imaginar. Mas até agora não tivemos muito sucesso. Ele encontrou todos os nossos olhos por sua vez. E com quão violentos frequentemente os ataques têm sido. Eu sinto que o que quer que façamos a seguir pode ser nossa última tentativa de revelar os de Quintin. Todos nós deveríamos trabalhar nisso. O que nós já sabemos. Quem pode nos ajudar nisso? O que me lembra Ethan? Ele se virou para encarar o filho. Ouviu alguma coisa? Ao entrar e sair da coroa, presumi que seus colegas soldados falariam sim seus guardas ao redor. Ele balançou a cabeça lentamente, sem vontade de falar imediatamente. Eu fiz. Parece que a rainha perdeu seu filho e está tentando ter outro. Eu olhei para ele.
Eu olhei para ele, odiando estar tão desesperado por notícias que só ele poderia dar. Como está Valentina? Ele semicerrou os olhos para mim e encolheu os ombros. Eu normalmente não pergunto sobre o bem-estar de meus inimigos. Era uma palavra que eu tinha certeza que ele associava a mim também. Ela é apenas uma jovem mulher, eu rebati. Ela não fez nada. Ela é a esposa do meu inimigo, está tentando se juntar à família real mais cruel da história da linhagem. Ela certamente não é uma amiga. Ela é minha amiga, eu sussurrei. Ele não concordou em responder, continuando com suas notícias. Quinten está tentando perpetuar a ideia de que ela está grávida, mas as mulheres do tribunal dizem que ela não tem desejos e ainda está ativa. Então não posso dizer que há muito a fazer. Engoli em seco, imaginando Valentina sozinha em seu castelo, provavelmente grata por ela ter recebido uma outra chance e apavorada com o que viria para ela se ela falhasse. Não pude ver aquela pressão ajudando no processo. Capítulo 3. Era meia-noite e eu ainda não consegui dormir. Uma coisa que perdi no castelo de Kereski, que me irritou tanto no final, foi o fluxo constante de som. O sussurro das criadas, o arrastar dos pés e até o chacoalhar das carruagens ao longe tornaram-se uma canção de ninar para mim. E nas semanas desde que parti não me acostumei com a sua ausência. Eu me peguei apurando os ouvidos, esperando encontrar algo que fosse a melodia de uma noite silenciosa. Isso não aconteceu. Às vezes, quando o mundo estava muito quieto, os outros vinham à minha cabeça, alguns que eu havia inventado. Eu ouvia Silas gritando, eu o ouvi implorar, ou às vezes minha mãe estaria gritando em vez disso. Minha mente tentou preencher o espaço do que eu não sabia, imaginando o pior. Tentei me forçar a assumir o melhor. Disse a mim mesma que minha mãe desmaiou de medo de tudo isso. Meu pai, angustiado, estava ajoelhado, segurando a mão dela. Dessa forma, ele nunca viu a morte quando ela veio, e ela nunca a sentiu. Quanto a Silas, não consegui imaginá-lo sem olhar para nada que viesse para ele. Bom ou ruim, se ele gritasse, não teria sido por misericórdia ou medo. Teria sido quando ele caiu, lutando com cada respiração. Eu me joguei na cama. Eu sabia que minha mente estaria procurando por outras pistas da visita do rei Quinten ao palácio, mas não havia mais nada para encontrar. Pelo menos que parecia que não havia. Isso não me impediu de tentar em minha mente lutando contra isso, incluindo o fato de que alguém que me odiava estava na porta ao lado. Finalmente saí da cama, ousando me aventurar pelo corredor até o quarto de Scarlett. Ela também não estava dormindo bem ultimamente. Quem está aí? Ela perguntou, sentando-se ereta ao som da porta rangendo. Eu não tinha dúvidas que sua faca já estava em sua mão. Apenas eu. Oh, desculpe. Não, eu não posso te culpar. Não estou me sentindo exatamente à vontade agora. Eu subi na cama ao lado dela. Era familiar. Quando eu saí da corte pela primeira vez, e estava sendo obrigado pelos estofes. Era o quarto de Scarlett que eu dividia. Aqueles foram dias confortáveis. Nos amontoados em uma cama que precisava de tanto conserto quanto o resto da casa. Acordando com a respiração lenta e sonolenta de alguém, para que soubéssemos que não estávamos sozinhos. Cantávamos canções em sussurros e ríamos de velhas histórias e rumores da corte. Eu fui filha única durante a minha vida toda. Ser engolido por uma família com irmãos mais velhos e irmãos mais novos, e mais importante, uma irmã foi um sonho que se tornou realidade. O clima estava decididamente diferente agora. Fico pensando na visita de Kim, tem a Kereski, e tentando me lembrar de qualquer coisa que ele possa ter dito ou feito que possamos usar como prova. Nada está vindo à mente, e isso está me levando à loucura. Ah, bem, você vai se encaixar aqui perfeitamente, disse ela enquanto eu me acomodava sob os cobertores. Nós provavelmente deveríamos ter pedido para dividir um quarto, depois de morar naquele espaço minúsculo do castelo. Percebi quanto gostava de ter minha família por perto. Foi um prazer que precisávamos compartilhar em abrir creche. Eu tive o mesmo pensamento, só não queria ser rude. Sua tia e seu tio têm sido tão generosos. Eles realmente gostam de você, disse ela.
Tia Giovanna vive dizendo que você tem uma presença edificante. Eu ri sem humor. Meus pais tinham outras palavras para definir isso, mas fico feliz que ela me aprecie da mesma forma. Se ao menos Eta parasse de olhar para mim. Apenas ignore por enquanto. Estou tentando, eu juro. Suspirei e dei a única pergunta real que tinha uma voz. Nós temos uma chance aqui, Scarlett. Você está nisso desde o nascimento, então você sabe melhor do que eu. Ela engoliu em seco. Nosso suporte é profundo. Durante anos quase não tivemos um exército pronto para partir. Eu sei que a tia Giovanna lhe contou sobre a lei. Ela fez. Não posso dizer que não entendo, mas parecem circunstâncias atenuantes. Ela respondeu em tom baixo e sério. Se estivéssemos errados, isso significaria a morte de todos os envolvidos. E se não agíssemos rápido o suficiente, os Cavaleiros das Trevas poderiam vir e acabar com todos nós antes mesmo de começarmos. Eu quero vê-lo pagar. Mas temos que fazer certo ou será tudo em vão. Suspirei novamente. Aos meus olhos, era difícil imaginar que houvesse uma maneira certa de consertar tantos erros. Mas se isso fosse mais do que a família dissesse para fazer, então eu o seguiria. Você sabe por que deixamos Isolde? Scarlett perguntou. Silas me disse que foi ideia dele e mamãe. Disse que seu gado foi abatido. Eu também teria ido embora. Ela balançou a cabeça. Lembre-se, se removermos Quintin do trono, ele terá que ser substituído por alguém. Alguém com o sangue real de Jedrick. Sentei-me, traçando uma linha óbvia de eventos em minha cabeça, incapaz de acreditar que nunca havia considerado isso antes. Silas? Ela acenou com a cabeça. Filho primogênito da linha masculina. Ele era aquele quem as pessoas falavam bem, aqueles que foram usados o suficiente para falar. Abaixei minha cabeça, pensando no quão egoísta eu tinha sido. Um país inteiro perdeu algo quando Silas Yestuf morreu. Eu me perguntei se o que Ethan disse era verdade. Se as pessoas ainda sabiam que ele havia partido, eu me perguntei se elas começariam a depositar suas esperanças. Scarlett, eu engasguei. Você está falando? Você poderia ser rainha? Ela suspirou, brincando com o cobertor. Tenho rezado para que não chegue a esse ponto. Parte do motivo pelo qual voltamos foi para dar nosso apoio ao tio Reed. Ele deveria ser rei. Mas você poderia governar. Você pode moldar o mundo ao seu redor da maneira que quiser. Você tem essa opção. Uma vez, pela aparência da carta que Jameson enviou antes de partirmos. Ela quase foi oferecida a você de novo. Você voltaria a isso se pudesse? Não, respondi rapidamente. Mas eu não seria soberana. Você poderia. Ela encolheu os ombros. As pessoas podem me apoiar, mas certamente não é um dado, como foi com Silas. Um arrepio percorreu meu corpo. Então ele sabia que as pessoas o apoiariam? Ela engoliu em seco. Começamos a fazer um plano uma vez. Talvez 4 meses antes de virmos para Coroa. Se você pudesse imaginar, mamãe e tio Reid estavam tramando ainda mais do que agora. Embora não tivéssemos as provas de que precisávamos. Pensamos que poderíamos nos mudar para causa das pessoas. Eles estão prontos. Mas também estavam apavorados. Mas então todos esses rumores sobre o planejamento de Silas invadir o palácio se espalharam antes de nós. Não poderíamos parar uma vez que começou. Ele não estava pronto, nenhum de nós estava. Houve conversa na corte, olhares de advertência. Tínhamos a sensação que, embora nada tivesse acontecido, apenas os rumores haviam condenado Silas. Por isso ele implorou a mãe e pai que fugissem para salvar a família. Eles esperavam que um dia voltássemos, e acho que Silas teria adorado ver Quintin ser levado à justiça, mas ele queria que todos nós queríamos uma chance na vida. Ele jurou que nunca mais voltaria, e então ele conheceu você. Ele tinha todos os motivos para ficar em Coroa. Eu não tinha certeza quando comecei a chorar, mas podia sentir o gosto das lágrimas agora. E não importava, eu disse. Ele perdeu a vida de qualquer maneira. Quintin não se contentou em deixá-lo partir. Não, ela respondeu. Ele pega e pega. Talvez devesse fazer parar, mas para mim isso me faz querer fazê-lo parar. Eu estava tremendo quando me deitei. Fiquei pensando em Silas.
tão confiante, engraçado e inteligente. Pensei nele me abraçando, embora muitos de seus compatriotas detestassem. Pensei nele tentando fazer as pazes de todas as maneiras que podia. Ele teria sido um rei maravilhoso. Mas ele não queria isso. Ele queria ter títulos, esposo, pai, amigo, e ele foi negado a todos aqueles, nas mãos ameaçadas de Kipling. Como vamos consertar isso, Scarlett? Como o faremos pagar? Só consigo pensar em uma maneira de garantir que isso nunca aconteça novamente, disse ela com clareza. Assassiná-lo? Eu perguntei, odiando até mesmo pensar nisso. Não achei que a resposta para a morte fosse mais morte, e Adrian, e provavelmente Valentina, por uma boa medida, teríamos que remover a família inteira. Eu mal conseguia respirar pensando nisso. Eu não conseguia levantar a mão para Valentina. Eu ainda considero uma amiga. Scarlett olhou para o teto, parecendo estar pensando cuidadosamente em suas palavras. Não tenho certeza se é uma maneira de separá-la da família real. Ela é a rainha. Eu, Scarlett, não posso. Depois de uma pausa, ela rolou para me encarar. Posso te perguntar uma coisa completamente não relacionada ao assunto? Ela respondeu. Sim, por favor. Você acha que se casaria novamente? Eu levantei minha mão e toquei o peito. O anel que mamãe me deu ainda estava orgulhosamente em minha direita, um sinal de lealdade à minha nova família. Mas meus anéis de Silas estavam em uma corrente, e eu os mantive perto do coração, e eles eram as únicas coisas que me importavam. Às vezes eu me perguntava se deveria ter ficado com o anel de meu pai, aquele que foi transmitido através das linhas da velha aristocracia coroana, visto que eu não tinha certeza da qual dos anéis carbonizados que encontramos nos restos do fogo era dele, provavelmente nunca teria parecido certo. Não sei. Silas deixou uma marca. Não sei se quero que outra pessoa o faça. Não importa quanto tempo passe. Acho que nunca vou esquecer o que ele fez comigo. Por mim, provavelmente não parece agora, mas sempre admirei como se ele tivesse me resgatado. Ela ficou quieta por um tempo. Acho que ele ficaria feliz em saber que você sentiu mesmo depois de tudo que aconteceu. Acho que ele ficaria feliz em saber que você não quer machucar ninguém também. Ele era assim. Eu sorri. Eu sei. Eu ainda tinha uma vida inteira de coisas para aprender sobre Silas. Mas eu conheci o personagem e eu carregaria isso comigo. Engoli em seco sem saber se poderia falar sobre ele agora. E você? Você quer se casar? Eu não sei se eu posso. Não mais, ela confessou. Sinto que pode sempre haver uma parede ao meu redor. Essa é uma boa maneira de colocar isso. É difícil pensar em deixar alguém tão perto quanto deixei Silas antes de sairmos. Fui até seu túmulo. Eu disse a ele que sentia que ele teria que deixá-lo ir de uma forma para que eu pudesse continuar vivendo. É mais ou menos assim que funciona, disse Scarlett francamente. Eu olhei para ela. Quantas pessoas você perdeu? O suficiente para ter aprendido a deixá-los ser um marco, não uma âncora. Estendi a mão e agarrei a mão dela. Por favor, não me deixe. Não tenho planos para isso. Pretendo ainda estar de pé no final disso. Livre. De repente, eu estava bastante exausta. Cansada de se esconder, cansada de correr, cansada de tentar ser tantas coisas. Estendi a mão, deixando minha mão onde Scarlett poderia segurar. E se quisesse, ela cuidadosamente entrelaçou seus dedos nos meus e finalmente eu me senti seguro o suficiente para dormir. De manhã acordei com o som de pássaros, canouros e percebi que Scarlett e eu estávamos deitados de costas. Calor de outra pessoa tirando a mordida do frio do ar ao nascer do sol. Foi o mais contente que eu estive em anos e não tinha vontade de sair da minha cama. Como se estivesse lendo meus pensamentos, Scarlett murmurou. Temos que ir comer agora, não é? Eu trouxe um pouco de meu dinheiro de Jameson. Eu ofereci. Podíamos roubar cavalos e nos tornar ciganos. Eu poderia fingir que leio folhas de chá e adivinhar o futuro. Se eu puder fazer um homem, certamente poderei aprender a dançar como eles. Com certeza, ela afirmou. Você é uma dançarina muito talentosa. Então é você. Realmente seríamos um grande espetáculo. Nós gostaríamos. Ela fez uma pausa. Mas leis contra viajantes? Provavelmente. Então é prisão ou café da manhã. Ela suspirou. Você acha que
eles se alimentam bem na prisão. Eu considerei isso. Bem, se for entre o café da manhã, como tem a prisão, eu aceito o que quer que eles estejam servindo. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu esqueci de falar no início do vídeo, mas todos os 3 capítulos foram traduzidos e postados pelo perfil oficial de A Prometida no Brasil, que eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram. E isso é tudo, pessoal. Até a próxima.